Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos iniciar a apresentação do Evangelho de hoje, que é composta pela leitura do Evangelho, uma breve história e comentários. Após a apresentação do tema, você poderá receber os benefícios da assistência espiritual. Procure se manter em um ambiente tranquilo e acompanhe os vídeos seguintes para que os anjos da guarda possam aplicar o passe espiritual e fluidificar a água. Muita paz. O Evangelho de hoje está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos falar sobre o item 18, terceiro parágrafo, Instruções dos Espíritos, Bem e Mal Sofrer. O terceiro parágrafo do item 18 diz assim: Bem-aventurados os aflitos podem então traduzir-se assim: Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. A história dessa noite se chama O Último Folheto e se inicia assim. Todos os domingos à tarde, depois do culto da manhã na igreja, o pastor e seu filho de apenas 11 anos saíam pela cidade a fim de distribuírem folhetos evangelísticos. Numa tarde de domingo, porém, quando chegou a hora do pastor e de seu filho saírem pelas ruas com os folhetos, fazia muito frio e chovia muito lá fora. O menino então se agasalhou e disse: Ok, papai, estou pronto. E seu pai perguntou: Pronto para quê? Papai, está na hora de juntarmos os nossos folhetos e sairmos. Seu pai lhe respondeu: Filho, está frio lá fora e também está chovendo muito. O menino olhou para o pai surpreso e perguntou: Mas pai, as pessoas não vão para o inferno até em dias de chuva? Ao que seu pai lhe respondeu: Filho, sinto muito, mas eu não vou sair nesse frio. Triste, o menino perguntou: Papai, eu posso ir? Por favor. Seu pai hesitou por um momento, mas depois lhe disse: Filho, você pode ir. Aqui estão os folhetos, tome cuidado. Obrigado, papai. E assim, ele saiu no meio daquela chuva. O pequeno menino caminhou pelas ruas da cidade de porta em porta, entregando folhetos evangelísticos a todos que via. Depois de caminhar por 2 horas na chuva, ele estava todo molhado, mas faltava ainda um último folheto. Ele parou na esquina e procurou por alguém para entregá-lo, mas as ruas estavam totalmente desertas. Foi então que ele se virou em direção à primeira casa que viu e caminhou pela calçada até a porta. Lá chegando, ele tocou a campainha. Tocou, porém ninguém respondeu. Tocou novamente, mas ninguém abriu a porta. Ele esperou alguns instantes, todavia não houve resposta. Convencido de que ali não havia ninguém, aquele soldadinho de apenas 11 anos se virou para ir embora, mas algo o impeliu a voltar. Uma vez mais, ele se virou, tocou a campainha e bateu na porta bem forte. Ele então esperou alguma coisa o fazia ficar ali na varanda. Tocou de novo e desta vez a porta se abriu bem devagar. De pé na porta estava uma senhora idosa, uma mulher muito triste. Ela perguntou gentilmente: O que eu posso fazer por você, meu filho? Com olhos radiantes e um sorriso que iluminou o mundo dela, o pequeno menino lhe disse: Senhora, me perdoe se eu estou lhe perturbando, mas eu só gostaria de dizer que Jesus a ama muito e eu vim aqui para lhe entregar o meu último folheto que lhe dirá tudo sobre Jesus e o seu grande amor. Então, aquele menino entregou à senhora o seu último folheto e se virou para ir embora. Ela o chamou e disse: Obrigada, meu filho, e que Deus te abençoe. No domingo seguinte, como de costume, logo pela manhã, o pastor estava no púlpito da igreja. Quando o culto começou, ele perguntou: Alguém aqui tem algum testemunho a nos contar ou algo que queira dizer? Lentamente, na última fileira da igreja,
uma senhora idosa se pôs de pé. Conforme ela começou a falar, um olhar glorioso transparecia em seu rosto. Ninguém me conhece aqui nesta igreja. Eu nunca estive aqui. Vocês sabem, até o domingo passado eu não era cristã. Meu marido faleceu há algum tempo, deixando-me totalmente sozinha neste mundo. No domingo passado, sendo um dia particularmente frio e chuvoso, eu tinha decidido em meu coração que eu chegaria ao fim da linha. Eu não tinha mais esperanças ou vontade de viver. Então, eu peguei uma corda e uma cadeira e subi as escadas que dão acesso ao sótão da minha casa. Amarrei a corda numa madeira do telhado, subi na cadeira e coloquei a outra ponta da corda em volta do meu pescoço. De pé naquela cadeira, tão só e de coração partido, eu estava a ponto de saltar, quando, de repente, o toque da campainha me assustou. Eu pensei, vou esperar um minuto e quem quer que seja, logo irá embora. Eu esperei e esperei, mas a campainha era insistente. Em seguida, a pessoa que estava tocando também começou a bater bem forte. Foi então que eu pensei, quem neste mundo pode ser? Ninguém toca a campainha da minha casa ou vem me visitar? Eu afrouxei a corda do meu pescoço e segui em direção à porta, enquanto a campainha soava cada vez mais alta. Quando eu abri a porta e vi quem era, eu mal pude acreditar, pois em minha varanda estava o menino mais radiante e angelical que eu já havia visto em toda a minha vida. O seu sorriso, eu nunca poderia descrevê-lo a vocês. As palavras que saíram da sua boca fizeram com que o meu coração, que estava morto há muito tempo, saltasse para a vida. Quando ele exclamou uma voz de querubim, Senhora, eu só vim aqui para lhe dizer que Jesus a ama muito. Então, ele me entregou este folheto que eu agora tenho em minhas mãos. Conforme aquele anjinho desaparecia no frio e na chuva, eu fechei a porta e atenciosamente li cada palavra escrita neste folheto. Então, eu subi para o sótão para pegar a corda e a cadeira que para lá eu havia levado. Eu não iria precisar mais delas. Vocês veem, eu agora sou uma feliz filha do rei. Já que o endereço da sua igreja estava no verso deste folheto, eu vim aqui pessoalmente para dizer obrigado ao anjinho de Deus que no momento certo livrou a minha alma de passar a eternidade no inferno. Não havia quem não tivesse lágrimas nos olhos na igreja. E quando gritos de louvor e honra ao rei ecoaram por todo o templo, o pastor desceu do púlpito e foi em direção à primeira fila, onde o seu anjinho estava sentado. Ele tomou seu filho nos braços e chorou copiosamente. Bom, essa história é uma história de muita reflexão para todos nós, pois nós não estamos sozinhos. Deus nos ama e quer que sejamos felizes. O suicídio, mesmo que pareça a única saída, não é. Há muitas coisas belas na vida. Peça ajuda. Falar é a melhor solução. Que possamos provar a nossa fé e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.